Voltamos a apresentar Culturando, com Cési Maciel. Culturando Entrevista. A boa informação no seu rádio. 10h26. Semana tranquila, semana do Dia das Mães, semana de maio, gosto muito. E hoje eu vou perguntar uma coisa pro ouvinte. Aliás, vou te afirmar uma coisa, ouvinte. Aí você vai falar o seguinte, Cési, não é possível. E aí eu vou trazer o especialista para falar sobre isso. Eu afirmo para você, segundo o psicólogo, que a felicidade é uma escolha. Será, pensa bem nessa frase, a felicidade é uma escolha. É só a gente entender o que nos faz feliz. Será que é tão fácil assim? Lute Cristóforo, que delícia falar com você mais uma vez. Bom dia, seja bem-vindo ao Culturando, tudo bem? Bom dia, Cési, tudo ótimo, e você? Eu que fico feliz de participar de novo. Ah, olha só, e aí eu falo, a minha felicidade tá aqui, ó, dando entrevista, fazendo as entrevistas, conversando com o nosso ouvinte, mas olha, é uma afirmação, Lute, que só um bom psicólogo mesmo pode explicar essa frase, hein? Conta pra gente. Então, Cési, isso é um entendimento que eu tenho, assim, sobre a vida, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus pacientes, todo mundo que me cerca e tal, de que se a gente foca o nosso dia a dia, os nossos pensamentos, em 3 princípios bem básicos, assim, que são fáceis da gente trabalhar, fáceis da gente elaborar na nossa consciência e tudo mais, a gente alcança o que a gente tanto almeja, que é a felicidade e a sensação da felicidade. Sabe? Então, quando eu digo que a felicidade é uma escolha, é porque depende da gente trabalhar esses 3 princípios da forma mais intensa possível e diariamente a gente trabalhar esses pontos, a gente cuidar desses pontos, que são básicos da vida, mas que a gente acaba deixando de lado, sabe? É difícil, porque assim, Lute, quando a gente fala felicidade, parece que é algo muito grandioso, que é um objetivo alcançado, que é toda a vida resolvida, e não se trata disso no nosso dia a dia, né? Exatamente, é porque as pessoas, geralmente, elas condicionam a sua felicidade em algo que está muito à frente, às vezes inalcançável, ou então às vezes que é algo que seja possível, mas está muito distante de nós mesmos. Então, por exemplo, eu tenho pessoas que falam assim, quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz. Daí a pessoa vai lá e consegue um emprego, passa um tempinho, ela já não está mais feliz, porque ela já está acostumada com aquilo, e ela já sente, então quando eu for promovido, eu vou ser feliz. Daí a pessoa vai lá, trabalha, é promovida, e cadê a felicidade? Ela não encontrou a felicidade ainda. Não, mas então quando eu ganhar mais, ou quando eu casar, ou quando eu tiver filho, ou quando meu filho se formar, a pessoa sempre condiciona a sensação de felicidade, ou enxergar que ela é feliz, em algo que ainda está por vir. E aí é um dos primeiros erros que as pessoas cometem na sensação da felicidade. Então por isso que as pessoas geralmente falam assim, mas puxa, eu não sou feliz. A minha vida não é completa. Claro, porque a pessoa está enxergando de uma forma errada a própria vida, sabe? E tem mais, enquanto a gente busca essa tal felicidade, o dia a dia vai passando, você não vai nem olhando o que está acontecendo, não é verdade? E por que nesse mundo hoje em dia, e você psicólogo deve ouvir muitas vezes os teus pacientes, os teus amigos, familiares olhar para você e falar assim, Lute, eu não sei por quê, mas eu não estou feliz. Por que a gente está se sentindo assim? Então, justamente porque a gente está focando errado a nossa vida nessas 3 condições, nesses 3 pilares que eu chamo, a gente está vivendo errado essas 3 coisas, sabe? Por exemplo, a primeira delas, o primeiro pilar que eu acho que é fundamental é trazer a nossa vida para o agora e ter um foco total no que a gente está fazendo no momento, que eu chamo de reunir de novo, né? Reunir de novo é até um pleonasmo, mas unir novamente a nossa mente e o nosso corpo. Então o nosso pensamento tem que estar onde está o nosso corpo. O que o nosso corpo está fazendo? Por exemplo, eu estou tomando um banho. Então não tem lógica eu estar tomando banho pensando o que eu vou fazer depois, o que eu tenho uma certa conta para pagar, o que eu vou fazer no meu trabalho amanhã, como vai ser minha viagem no final de semana para ver minha mãe no Dia das Mães. Eu estou tomando banho, eu tenho que focar o meu pensamento no banho, eu tenho que viver o agora, sabe? Eu tenho que pensar como é que está a intensidade da água, como é que está a temperatura dessa água, comparar o cheiro do sabonete, do shampoo, do condicionador,
sentir o toque, né, no meu próprio corpo. Poxa, quando eu lavo o meu braço esquerdo e meu braço direito, a sensibilidade é a mesma ou é diferente e eu nunca prestei atenção? Sabe? Então, voltar a tomar banho como se a gente fosse criança. Porque a criança é aquela coisa, a criança está jogando videogame, ou está assistindo um filme, um desenho, daí o pai ou a mãe fala assim, vai pro banho. Não, já vou, porque a criança está vivendo o que ela está fazendo. Está vivendo o desenho, está vivendo o videogame e tal. Beleza, daí a criança vai lá e entra no banho. Daí os pais têm que mandar a criança sair do banho, porque a criança entra no banho e esquece da vida. E isso, na verdade, é o que a gente deveria fazer. A gente está intenso em cada coisa que estamos fazendo. Então esse é o primeiro princípio básico. Porque se a gente vive efetivamente o agora, a gente elimina, não é que a gente diminui, a gente elimina a ansiedade e a depressão. Porque a ansiedade, eu sempre dou esse exemplo como exemplo didático, assim, a ansiedade é um excesso de futuro e a depressão é um excesso de passado. Então a depressão, poxa, eu sofri alguma coisa, eu sofri a perda do meu pai, por exemplo, quando eu tinha 23 anos. Poxa, eu tô com 52, por que isso tem que me machucar hoje ainda? Eu já sofri aquilo, já ressignifiquei aquilo, tenho saudade, sempre vou ter, mas eu não tenho que continuar sofrendo eternamente por algo que aconteceu há 30 anos atrás, entende? Então, trazer a vida para agora e entender, poxa, como é que eu posso trazer aquilo de uma forma positiva para minha vida hoje? Sendo um bom pai, sendo uma boa pessoa, trazendo os ensinamentos dele para mim, entende? E a outra coisa é a ansiedade. Por exemplo, eu vou esse fim de semana visitar minha mãe, vou eu e meu filho lá para Florianópolis. Eu tenho que ficar pensando, pô, mas será que vai ser legal? Será que minha mãe vai gostar do restaurante que eu quero levá-la, tal, pra gente comemorar o Dia Azul? Não sei. Eu só vou saber vivendo isso. Então eu não tenho que ficar sentindo as coisas antes do tempo. Eu não tenho que ficar tentando adivinhar o que está por vir, entendeu? Então, quando a gente traz a vida para agora, literalmente a gente elimina a ansiedade e a depressão. Nossa, Lúcia, eu acho que em poucas palavras você absolutamente resumiu, eu acredito que o perfil de pelo menos 80% da população hoje em dia. Porque você falou de algo e eu ia te perguntar se esse presente que estamos, que a gente fica, ao invés de curtir o que está fazendo, ficar pensando no que vai fazer e curtindo, entre aspas, traumas que tivemos, que a gente não vive nada do presente e cria a depressão e a ansiedade. De repente, você simplesmente já explicou isso. Ou seja, eu realmente tenho a percepção de que nós estamos curtindo a nossa vida muito errado, Lute. Exatamente, a gente acaba vivendo num piloto automático. Sabe? Tem até um filme que é muito interessante, que eu sempre indico para meus pacientes, chama Clique, com Adam Sandler. Esse filme maravilhoso. Ganha um controle remoto, mágico lá tal, que ele consegue adiantar a vida, para quando ele é promovido, para quando ganha promoção, para ganhar isso, e ele vai deixando de viver o agora. E quando ele percebe lá na frente, a vida dele passou e ele nem viu. Ele nem viveu aquelas coisas. O filho já cresceu, o filho já casou, a filha já está grávida, sei lá, eu não lembro exatamente dos pontos, mas é exatamente isso. A gente deixou de viver porque a gente estava preocupado com aquilo que estava por vir. Ou então sofrendo com aquilo que já passou lá no nosso passado, assim, que a gente não soube ressignificar. Então, viver o agora, trazer, unir a mente e o pensamento ao que o nosso corpo está fazendo, é o primeiro princípio básico da vida. Não, e eu já fiquei pensando que começa o nosso erro na segunda-feira. Porque quando a gente chega na segunda, a gente já quer que seja sexta. Quando chega na sexta, a gente não vê. Chega no domingo, já tem raiva do domingo. Meu Deus, a gente não consegue vivenciar cada momento. E você está muito certo disso. Todo dia tem que ser maravilhoso. A segunda, poxa, como é que eu posso fazer com que a minha segunda seja maravilhosa? Hoje, terça-feira, como é que a minha terça-feira vai ser incrível? Entendeu? Cada minuto, cada momento tem que ser bom. E aqui entra daí o segundo princípio, né, dos 3, que é o olhar positivo, é o pensamento positivo sobre tudo o que acontece na nossa vida. Eu sempre digo assim, que coisas boas e coisas ruins acontecem todo dia na vida de todo mundo. O que faz a diferença com que eu me sinta bem ou me sinta mal? Onde eu vou colocar meu foco, onde eu vou colocar meu pensamento. Verdade. Então, se eu olhar o lado negativo da coisa, eu vou me sentir mal. Se eu olhar aquela coisa como algo bom, ou que pode também trazer um ensinamento, eu vou me sentir bem. E isso nas coisas mais básicas do dia a dia, ou até nas coisas mais intensas. Por exemplo, uma tragédia.
Tá, eu tenho uma paciente, uma vez, que falou que perdeu o pai, o pai faleceu quando ela tinha 12 anos. E ela tinha uma vida muito intensa, até muito feliz, muito próspera até os seus 12 anos, morava numa super casa, tinha carros importados, viaja para fora do Brasil todos os anos e tal. E quando o pai faleceu, morreu muito cedo, não ficou nada preparado. Então, tiveram que ir morar num apartamento alugado, teve que mudar para a escola pública e tudo mais. E ela passou vários perrengues, assim, né, dos 12 até os 22 anos com que ela está agora. Só que esse perrengue, hoje ela enxerga, esses dias ela falou para mim, Lute, o meu pai ter falecido foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Entendi. Como assim? Daí eu falei, ela falou, não pela morte do meu pai, eu amo meu pai até hoje, queria que ele estivesse aqui, queria que ele visse minha vida, mas graças à morte dele, eu tive que estudar muito mais, tive que começar a trabalhar muito cedo, tive que me preparar. Hoje eu trabalho, faço minha faculdade, já fui promovida no meu trabalho, eu sou uma pessoa muito intensa e muito próspera, porque eu tive que correr atrás. Se meu pai estivesse vivo, talvez eu fosse aquela filhinha de papai, mimada e tudo mais, não quisesse nada com nada da vida. Como tenho várias amigas minhas que são assim, ela me falando. Então, enxergar o algo positivo, até numa tragédia, que é o falecimento do próprio pai, aqui é um ensinamento que a pessoa leva para o resto da vida. Qualquer coisa que aconteça, ela vai conseguir enxergar o lado positivo. É o que a gente chama de viver como Poliana. Tem um livro, né, que é famoso no mundo inteiro, que é da Poliana, Poliana Moça, que ela enxerga o lado positivo de tudo o tempo todo. Que é tudo lado bom, né? Sinônimo, tudo lado bom, exatamente. Eu sou uma pessoa muito poliana. As pessoas falam, nossa, pro Lute tudo tá bom o tempo todo. Quebrou a costela uma vez, tá, mas qual é o lado positivo disso? Eu sempre pergunto, qual é o lado positivo disso? Em qualquer coisa que aconteça. Então, quando a gente aprende a viver isso e enxergar o que tem de bom ali, é o segundo passo para a gente encontrar a felicidade, vivendo agora e enxergando o lado positivo. Mas olha só, Lute, que legal. Tem uma ouvinte nossa aqui que ela colocou muito bem. Ela disse assim, mas ela gostou de quando você explicou aqui sobre ansiedade e depressão, que é o mal do século mesmo, uma coisa ou outra. E ela diz assim, também estamos trabalhando muito com as descobertas de traumas. Isso é verdade, a gente bate muito nessa tecla também. Tudo é trauma, tudo é trauma, tudo é trauma. Será que depois que a gente começa a carregar o trauma, ou como é que se transforma, se elimina esse trauma para viver normal e sem carregar o passado junto no dia a dia? Perfeito. Quando a gente tem alguma coisa lá atrás que nos machucou muito, que gerou esse trauma, a gente tem que trabalhar esse trauma. E como é que a gente trabalha o trauma? Fazendo terapia. Na terapia, a pessoa vai trazer aquele acontecimento, vai lembrar daquilo, a gente vai ressignificar aquele passado e vai entender o que aquilo pode trazer de positivo para a vida dessa pessoa dali para frente. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que tiveram questão, vamos falar de coisa até pesada, né? Que sofreram um abuso sexual, por exemplo, da infância. Tá, mas ela, hoje, por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido um abuso sexual com 10 anos, hoje está com 25, ela está sofrendo esse abuso sexual ainda hoje? Não tá. Então, por que ela está sofrendo ainda hoje, como se aquilo continuasse acontecendo todos os dias? Eu tenho pacientes que se tornaram mães muito mais cuidadosas, muito mais protetoras, de uma forma positiva, justamente porque passaram por aquilo na infância. E que os pais, às vezes, não prestavam atenção, não percebiam o que estava acontecendo. Entende? Então essas pessoas perceberam que aquele trauma que machucou muito a pessoa, tal, primeiro, não está mais acontecendo, e segundo, proporcionou com que ela se tornasse uma mãe muito mais presente, muito mais preocupada, muito mais ativa na vida da filha ou do filho a partir daquele momento. Entende? Ou seja, precisa de terapia, precisa compreender, porque senão você carrega todo dia mesmo, né? Exatamente. Então a gente precisa ressignificar, que é o que a gente chama. Verdade. Agora, eu comecei com essa pergunta aqui hoje e eu acho que a gente precisa realmente bater muito papo sempre com um psicólogo, por isso que eu trago tanto para o Culturando as nossas conversas com o psicólogo, porque quando a gente fala a felicidade é uma escolha, né? A gente precisa alimentar a coisa boa e parar de alimentar a coisa ruim. Agora, Lute, você nos ajuda a entender por meio de um curso, é isso? Então, eu fiz um curso que são 7 aulas assim, em vídeo,
E eu escrevi um livro também, que transformei em e-book, que é um livro curto, assim, de 35 ou 40 páginas, em que eu dou esses exemplos, que eu ensino como a pessoa a viver esses princípios, né, desse tripé da felicidade que eu chamo. Então, nesse curso ali, a pessoa, é como se a pessoa tivesse o tempo todo disponível na sua mão, ali, aqueles ensinamentos, ali, daqueles exemplos, para que a pessoa exercite isso todos os dias. Tanto a questão do viver o agora, a questão do enxergar o lado positivo o tempo todo, e a terceiro princípio lá, que é a questão da gratidão, que é outro princípio que é muito importante, que as pessoas não enxergam, que as pessoas não vivem. E isso está lá disponível em vídeo, né, para a pessoa comprar na internet, e ganha como bônus ali esse meu livro. Então a pessoa acaba exercitando isso todos os dias. Se a pessoa não está fazendo terapia comigo toda semana, e não tem essa possibilidade de estar trabalhando isso, verbalizando comigo, e a gente discutindo essas coisas, a pessoa tem disponível, pelo menos no seu próprio celular, no seu próprio computador, essas coisas, esses princípios o tempo todo. Olha que legal. E ainda, olha só, tem mais... Achei o máximo isso. Como é que a gente encontra tudo isso, Lute? Então, eu vou disponibilizar hoje mesmo o link lá no meu Instagram pessoal, do meu Instagram profissional, que é lute.psicólogo. Daí eu vou colocar o link ali desse curso, e a pessoa entra lá, e o curso é barato, não é nada exorbitante, então a pessoa clica lá e compra até parcelado se quiser, então é bem tranquilo, daí a pessoa recebe todos esses links e fica com esse vídeo daí para sempre, no seu computador ou no seu celular, e o livro também. Olha que máximo. E ó, tem ouvinte, a participação tá ótima aqui hoje, Lute, sempre é bom ter você aqui. E uma ouvinte pergunta aqui, para você focar no que você está fazendo, é um exercício mental ou como faz isso? Adorei. Aí Verônica ainda o nome dela. A nossa assessora também chama Verônica. Lute, como é que é então, pra gente exercitar isso tudo que você começou a fala na nossa entrevista, né? Dizendo que a gente precisa focar naquilo que você está fazendo naquele momento. Eu acho isso muito importante. Mas como fazer isso? É a força da nossa mente? É um exercício mental? Na verdade, Cécia, todo hábito é criado por repetição. Ao mesmo tempo que nós aprendemos e treinamos a nossa vida inteira, nessas últimas décadas principalmente, a viver, tá fazendo uma coisa pensando em outra, principalmente porque ensinavam pra gente que fazer uma coisa pensando em outra, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, era sinônimo de produtividade, de eficiência e tal, e tá errado. Então a gente precisa treinar agora o viver o agora. Né? Como eu falei do exemplo do banho, por exemplo, a pessoa tem que fazer isso o tempo inteiro. Quando a pessoa for almoçar ou for jantar, por exemplo, pode ser sozinha ou pode ser com a família, deixa o celular longe. Porque você está ali jantando e conversando com a sua família, então foca ali na refeição, foca nas pessoas que estão ao seu redor, converse com elas, escute. O celular não tem que estar presente ali na hora da refeição. A mesma coisa quando a gente está assistindo um filme ou uma série. As pessoas hoje em dia criaram o hábito de estar assistindo um filme e dar uma olhadinha no celular enquanto está assistindo o filme. Daí quando a pessoa percebe, ela perdeu alguma coisa importante do filme, não está nem entendendo o que está acontecendo. Daí acha, nossa, esse filme é ruim. Claro, porque a pessoa não pegou uma coisa que era importante ali, porque ela estava olhando o Instagram, o WhatsApp, alguma coisa assim. Então a gente precisa treinar isso todos os dias, ter uma disciplina de o que o meu corpo está fazendo, o meu pensamento tem que estar naquilo, tem que estar prestando atenção naquilo. Hoje está muito na moda, Cécia, a questão do TDAH, né? Tem muita gente que tem realmente o transtorno do déficit de atenção e tal, por uma questão até química ali e tal, mas tem muita gente que desenvolve isso justamente com esse comportamento errado, sabe? De estar fazendo uma coisa pensando em outra. É verdade, aliás, tem vários diagnósticos aí, autodiagnósticos, que a pessoa não percebe, né? O filho fica o dia inteiro na frente de uma tela, de um celular, jogando um joguinho. Aí ele não quer fazer mais nada, ele só quer ficar ali, não presta atenção, não quer ser amigo de ninguém, não quer nada. Daí a pessoa pensa, deve ter um diagnóstico de algum transtorno. Não, é só tirar o celular e botar essa criança pra jogar bola, e pra correr, pra brincar, pra conversar, que você já vai ver que essa criança, ela não tem transtorno nenhum. Ela tem falta de liberdade de fazer coisas legais, né? Eu acho que tem muito disso também. Não, a pessoa precisa justamente ter essa disciplina de fazer não tem problema a pessoa jogar um videogame ou olhar uma rede social. Sim. Desde que tenha um limite de tempo. Então, quanto tempo ali que vai deixar os filhos jogando um videogame? 1 hora por dia? Poxa, tá mais do que bom. Pega uma criança ou adolescente que está jogando ali videogame por 1 hora e fala, agora por 1 hora você vai ler. Não quero, é muito tempo.
mas você não ficou 1 hora jogando videogame? Ali não era muito tempo, porque não criou esse hábito, entendeu? E como eu disse, hábito é criado por repetição. Tem que repetir todo dia esses comportamentos. Verdade. Olha, eu vou contar uma coisa pra você. A partir de agora, Lute, eu vou super, ultra, mega me concentrar em tudo que eu for fazer e eu vou lembrar de você todos os dias pra ver se a gente diminui a ansiedade, pra ver se para de carregar passado nas costas e vivenciar, porque daqui a pouco a gente que eu tô falando, todos nós, daqui a pouco a gente passa o tempo muito rápido, a gente não vai estar mais aqui. E aí, como é que a gente vivenciou cada dia? Lute, eu amei conversar com você mais uma vez, trazendo pra gente muito ensinamento. Obrigado. E puxando a nossa orelha também. Lute, obrigada, querido. Foi um prazer. Eu digo mesmo, eu adoro participar aqui das entrevistas com você e estou sempre à disposição. Sempre que precisar, é só entrar em contato que a gente conversa, assim. Maravilha, querido. Uma excelente terça. Até a próxima. Pra você também. Tchau, tchau. Tchau. Olha que bacana, gente, é isso, né? Mas não tem nem o que discutir. Sabe que enquanto ele ia falando, eu ia pensando aqui, né? Você pensou aí também, ouvinte? Você refletiu isso? Quando você está fazendo uma coisa, você não se concentra naquilo que você está fazendo, você já está fazendo outra e outra e outra e outra e outra. Eu aqui prestando atenção no Lute e pensando, acho que a única coisa que eu me concentro e que eu não faço mais nada é quando eu estou fazendo a minha entrevista com o meu entrevistado. Realmente eu só fico olhando para ele, eu presto muita atenção na conversa dele, eu não olho o celular na hora, eu não faço nada de paralelo e é a hora que eu fico muito feliz. Então vamos fazer isso, vamos exercitar essa conduta de vivenciar o presente, o agora, prestar atenção em cada gesto, em cada símbolo, em cada acontecimento do nosso dia a dia. Não adianta nada a gente estar nessa terça-feira infeliz, pensando no sábado que vai ser feliz. A gente não sabe, a gente tem que reverter isso, pensar que esta terça-feira vai ser maravilhosa e vai ser muito feliz com tudo aquilo que eu preciso fazer e deixar sábado que a gente possa vivenciar lá na frente. Que delícia de conversa. Você está ouvindo Culturando com Cessi Maciel.